Bom dia, pessoal, graça e paz, é uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje nós temos um vídeo especial para você. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre jejum e oração, os tipos de jejum, os tipos de batalha com jejum, como usar o jejum, para que serve o jejum na batalha espiritual. E hoje eu quero que você se concentre bastante nesse vídeo, que a gente tem uma mensagem muito especial para você. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todo mundo, seus grupos do WhatsApp aí da igreja, aí do ministério. Vai ser uma honra ter vocês aqui conosco. Pastor Oswaldo Lobo. Esse canal aqui, gente, é um canal para abençoar você. Muito bom dia, graça e paz. A gente sempre trata aqui de um assunto, de um tema, né, relevante dentro da área de libertação, de guerra espiritual e cura da alma. E hoje nós vamos entender por que o jejum faz parte de uma arma de guerra e por que Jesus disse: essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. O jejum aqui é um convite para Deus entrar na tua batalha, é um convite para Deus vencer uma batalha natural, mas que você vai pedir um apelo, você vai pedir o socorro do mundo espiritual através de Deus. Amém? Vai ser uma benção. E fica ligado aqui com a gente. Obrigado. Pastor, antes da gente começar, então, eu gostaria de mostrar para vocês nossos livros. Estão na plataforma www.institutoexo.com. Aí tem tudo que o pastor fala, né? De 20 anos de ministério. 30 anos de ministério. Então, todos os livros estão lá. Aqui tem alguns que não estão aparecendo, que é o Aliança de Almas, o Discernimento Espiritual. O Discernimento, a Aliança de Almas, o Alvo. E o Alvo, isso. E o Alvo. Eles não estão aqui, mas eles estão lá na plataforma. Então e o Casa de Paz também. E o Casa de Paz também. Esses livros, cada um deles, Autoridade sobre as Trevas, trata sobre quebra de pactos, de alianças. 16 maneiras como o inimigo, como é que o diabo entra na vida de alguém para destruir essa pessoa, para aniquilar gente sem Deus, gente com Deus, gente enfraquecida na fé, gente que abre portas, brechas espirituais. O Blindagem contra as Trevas é sobre proteção espiritual. O Estado de Guerra é sobre conflito, né? Sobre a colisão com o mundo espiritual. A Intercessão em Chamas, a oração de guerra. O Sangue nos Umbrais é sobre libertação. O Casa de Paz é sobre cura da família. Uhum. O Aliança de Almas é sobre sexualidade, como que a sexualidade pode promover prisões espirituais e como sair desses labirintos. Uhum. Né? O Alvo, que é para a libertação de crianças, e o Discernimento Espiritual, dos livros que mais as pessoas têm sido abençoadas. Está tudo no institutoexo.com. E também no meu site a gente também tem o nosso curso presencial. De 15 a 17 de maio. Exatamente. As vagas, aqui em Curitiba. Vagas são limitadas, presencial, ok? Não existe modalidade online nesse curso. Esse curso tem coisas que a gente fala onde a gente não pode divulgar na internet. Então é importante que você esteja aqui presencialmente para poder participar e poder aprofundar o seu conhecimento na área de libertação, batalha espiritual. As vagas são limitadas, então até semana passada, na sexta-feira, estavam caminhando para o final. Talvez ainda tenha algumas vagas, né? As últimas vagas agora. Então... nós temos a limitação, é só espaço. Enquanto tiver o link ali, vai aparecer, se você entrar, vai aparecer esgotado, porque já deve ter acabado essas horas. Mas senão não esgotou entrar. Ainda não. Não? Tá no firme, mas não esgotou não. Tá bom, gente? Tá bom? Fique por dentro de tudo. Qualquer coisa, se você precisar de algum apoio na logística, o nosso WhatsApp do Instituto, que administra todo o curso, eles estão aqui embaixo, eles ajudam na logística para você trazer toda a sua igreja para cá. Vai ser uma honra receber vocês aqui conosco. Pastor, vamos lá? Jejum e oração. Pastor, existem tipos de jejum. Eu gostaria de saber o que é o jejum, né, para começar. O que é o jejum, os tipos de jejum, para que ele serve, como fazer. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente fala só sobre jejum sobre isso, e na próxima live a gente fala só sobre oração de guerra. Ok. Tá bom assim? Okay. Então, jejum. Que é o que vence ali, essa casta, né, Mateus 17, 21, não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Tá? Então vamos seguir o caminho de Jesus. A palavra jejum, no hebraico é tzon. Tzon, assim, tem um Tzinho, tem um T que é um pouco mudo, mas nem tanto, tzon. E no grego é nesteia. Ela significa abstenção, abnegação. É quando você se humilha, é renunciar à comida
você enfraquece a carne e essa abstinência, ela vai trazer Deus para a tua guerra. Você está dizendo para Deus, Deus, eu não consigo lutar. Eu não consigo lutar com armas naturais, com armas carnais, para vencer o mundo espiritual. Então, para o mundo espiritual, a guerra espiritual, as armas são espirituais. No dia a dia, querido, você vai ter que usar tua vida. Alguém vai ter que fazer o café da manhã na sua casa. Se você não levantar para ferver a água, para botar o coador e para fazer o café, não tem café. Aí é natural. Mas existe a guerra espiritual, que você está lutando contra forças, né? Efésios capítulo 6 fala contra entidades, milícias, são principados, potestades, poderes das trevas, de um mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Então, jejuar é reconhecer que não é a força do homem, mas é o poder de Deus. É um clamor para que Deus venha, entendeu? Uhum. Agora, você perguntou. Tem muita gente que confunde greve de fome com jejum. A greve de fome é um ato que ele é voluntário, que ele tenta mobilizar a opinião pública a favor de uma posição política, por exemplo, atrair atenção para uma causa específica. Isso não é jejum. Tem a dieta. Estou meio gordinho, pastor. Então vou aproveitar essa semana e vou fazer uma dieta e um jejum. Não, um jejum, ele especificamente é abstenção de alimento e de prazer, você vai entender isso, para um fim estritamente espiritual. Não existe jejum sem oração. Eles têm que caminhar juntos. Uhum. Jejum sem oração é dieta. Então não é isso que a gente está buscando aqui. E aí, a Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. O jejum parcial é o jejum de Daniel. Se você conhece a Bíblia, em Daniel 10, você vê que Daniel jejuou por 21 dias. Durante os 21 dias, ele tirou o quê? Os manjares, as doçuras. Então, ele estava numa situação, Daniel, ele foi levado cativo, ele foi sequestrado. Tiraram ele de Jerusalém e ele foi para onde? Ele foi para a Babilônia. E dentro da alimentação do judeu, tem um monte de coisa que ele não come. Ele não come, por exemplo, no mar. Ele não come nada que não tem escama. Então, ele não come camarão, ele não come lagosta, ele não come ostra, ele não come polvo, mas o babilônio come. Existem alimentos sagrados para o judeu. O trigo, o fruto da vide, que é a uva, o vinho, a cevada, a tâmara, a romã, o azeite, a oliva, né? Isso tudo são 7 alimentos sagrados que fazem parte da alimentação. É por isso que o judeu ele se preocupa muito com aquilo que entra dentro dele. Jesus fala assim, o que importa não é o que entra pela boca, é o que sai, porque é dentro do homem que está o pecado. Havia um problema lá, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E você foi comigo, nós fomos... Você lembra quando a gente chega no Muro das Lamentações? Uhum. Que você tem uma canequinha que você tem que lavar a mão antes de orar? Uhum. Então, eles têm uma orientação, vezes, né? Eles chamam isso de lei mosaica. Uhum. Lava 7 vezes, lembra disso? Isso. Uhum. Você chegava lá, coloca o quipar na cabeça, lembra? Sim. Eles têm isso, porque a alimentação para eles é muito importante. O jejum também é importante. Uhum. O jejum, ele só nega o prazer. Daniel, ele jejua e ele tira parte de uma alimentação que seria agradável. Existe o chamado... Quando eu falo de jejum, jejum é muito mais do que ficar com fome. É negar ao corpo prazer. Uhum. Se você que está vendo aí a Bíblia, eu queria pedir aqui, você pode colocar para mim, 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e verso 5. Eu quero ler com as pessoas, para elas entenderem que o jejum não é só ficar sem comida. O jejum, para a gente poder entender, quando a gente começa o jejum, é para enfraquecer a carne da pessoa. Mas a gente não vai para a batalha em jejum. Não, aí a gente fala... Vamos falar sobre isso depois? Tá, ok. Você não vai para a batalha em jejum. Você jejua antes. Você entrega o jejum antes.
A esposa, 1 Coríntios 7, Que é a versão NVI? verso 4. Pode botar na NVI aqui. A NVI é melhor. Ó, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Está falando de intimidade. Exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Bota a ARA, por favor, a versão ARA. Por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quando a gente ora, é interessante, quando a gente ora, a gente está buscando a Deus e a gente está entregando uma vida de santidade. O sexo não é pecado, mas quando você jejua, se for combinado com sua esposa, com seu marido, você separa, mas durante um pouco de tempo. Eu vou jejuar 40 dias. Não vai não, querido. Você pode jejuar, mas você não vai jejuar sem sexo. Por quê? Para que Satanás não vos tente. A ausência de sexo dentro do casamento provoca a tentação. E Satanás está interessado nisso. Número 3, então a gente tem um jejum que é muito mais do que ficar com fome. Tem um jejum que a gente chama de jejum normal. É abstinência total de comida, não de bebida. Tem muita gente que... Jesus jejuou 40 dias. Lê lá, Mateus 4:2. Ele jejuou de comida. A Bíblia não diz que ele ficou sem bebida. Ele ficou sem comer. Não ficou sem beber. E tem o chamado, né? Jesus vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tem o chamado o jejum total. O que é o jejum total? É a abstinência de água e comida. Dentro da Bíblia, só existem 3 exemplos de jejum total. 3, em que a pessoa não come e não bebe. O jejum de 3 dias com Esther. A rainha Esther, no livro de Esther, jejua, Esther capítulo 4, verso 16. Ela jejua durante 3 dias sem comer e sem beber. Ela e as concubinas, né? As moças que acompanhavam ela, tá? Existe o jejum de Moisés. Ele fica sem comer e sem beber 40 dias, mas ele estava lá no Monte Sinai, na presença de Deus, quando a nuvem, a presença do Senhor, o cercou. E o jejum de Elias, que ele fica sem comer e sem beber durante 40 dias, mas ele é alimentado por anjos. Eu não sei qual é a comida que ele comeu, mas eu sei que ele é alimentado por anjos. Então, o jejum, ele não é uma maluquice. O jejum, ele enfraquece a carne, mas ele não mata a pessoa. O jejum, o amor de Deus, ele é incondicional. Você não está fazendo uma barganha. Você não está botando Deus na parede, Deus, eu jejuei, tu vai ter que fazer. Isso não é jejum. Não é uma prática legalista, eu vou jejuar 2 vezes por semana, como os fariseus faziam. Uma regra, uma reza. É uma ferramenta para glorificar a Deus. O jejum é uma comunicação no mundo espiritual. É interessante que quando você pega a única lei sobre o jejum na Bíblia, o jejum, por exemplo, não tem lei. Não existe lei para jejum. Jejum um dia, jejum 2 dias, jejum de água, não tem lei. Não existe lei. Não existe assim uma regra. A Bíblia diz, quando jejuares, a Bíblia não diz se jejuares. Quando jejuar? Quando jejuares... Quer dizer, tem que jejuar em algum momento. Tem que jejuar. Só que isso começa devagar, a partir de uma disciplina. Eu comecei a jejuar, jejuei 1 dia e meio. Com líquido. Foi quando eu tive a primeira resposta espiritual de Deus. Eu orava para uma pessoa, eu morava em São Paulo, eu orava para uma pessoa em outro estado. Eu comecei a jejuar por ela. Eu joelhei, Senhor, eu começo o meu jejum aqui pela vida de tal pessoa. Essa pessoa que estava em outro estado, no final da noite ficou endemoniada. Nossa. O jejum, ele atinge o mundo espiritual mesmo.
Ele golpeia o mundo espiritual. Quando Jesus diz, essa casta não sai com coisa alguma. Mas não é uma maluquice. Aí depois, esse jejum, comecei a fazer jejum de água e pão. Não é pão com manteiga, pão com presunto, pão com queijo, não é pão com mortadela, pão. Então tomava água. Água, pão puro. E comia pão. Tomava água e comia. Foi o jejum que eu fiz. Depois eu passei a fazer um jejum só de salada. Só comia salada. É o jejum de Daniel, salada e fruta. Até que eu fui aumentando. Aí um dia eu falei, vou fazer um jejum durante uma semana. Isso demorou alguns anos da minha vida. Eu era mais jovem, entendeu? Então, o jejum, gente, é buscar a intimidade com Deus. Quando você jejua, tem muita gente que é ignorante, assim, falta de ensino mesmo sobre o jejum. Tem muita gente que nem pratica jejum. Tem um monte de crente que nem sabe o que é isso. Tem um monte de crente, tem igreja que está mergulhada na chamada, entre aspas, religião do bem-estar. A pessoa não consegue... Tem gente que não consegue ficar um culto sem levantar para beber um copo d'água. Fala, imagina, você não consegue ficar uma hora ouvindo um sermão, 45 minutos ouvindo um sermão, sem beber água. Como é que vai jejuar um dia inteiro? Tem pai, tem mãe que o filho está sofrendo, a vida inteira não conseguiu fazer um dia de jejum pelo filho. Então, todo ano eu começo com um processo de jejum de 40 dias. Aí tem um dia que eu oro por você, tem um dia que eu oro pela minha filha, só por ela, tem um dia que eu oro pela minha nora, tem um dia que eu oro pelo meu genro, tem um dia que eu oro pelos meus netos, cada dia um neto. Aí tem um dia que eu oro pela minha saúde. Cada dia eu tenho foco, é organizado isso. Eu faço um jejum buscando a Deus, glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente fala, é interessante que os discípulos de João, eles vieram perguntar para Jesus assim, por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim, não podem jejuar os filhos da boda enquanto o noivo está com eles. Haverá dias que o noivo será tirado, então jejuarão. O que ele está falando? Que não se jejua em dia de festa. É o dia do aniversário de 15 anos da tua filha, tu vai jejuar? Não, gente. É o dia do casamento do teu filho, você vai jejuar? Não. Aí tem gente que quer parecer espiritual. Não. Hoje é a festa da Páscoa, é a celebração do aniversário, mas eu estou jejuando. Gente, o jejum, jejuar em dia de festa, a pessoa tem que entender. Isso não é espiritual, não. Isso é farisaico. O jejum, ele é um dia específico que você separa, ou um tempo específico que você separa para uma determinada motivação. Então, eu e a pastora Fabiola, a gente tem um negócio chamado Dias do Impossível, oração do impossível. Oração impossível. Então eu pego lá. A lista do impossível. Faço uma lista. O que é impossível, não consigo. É aquilo que meu braço não alcança. É aquilo que meu dinheiro não compra. É aquilo que o meu esforço não consegue. É aquilo que a minha vida, eu não consigo fazer com a minha força, com a minha inteligência, minha capacidade, meus talentos, eu não resolvo. Aí eu pego, o que é impossível? Aí eu escrevo impossível. A gente faz uma lista. Eu faço a minha, a Fabiola faz a dela. Eu queria convidar todos os casais deviam fazer isso. Todos os casais. Aí nós começamos a jejuar todo dia. Então a gente separa 4 momentos. A gente levanta às 6 da manhã, a gente ora e ora em cima da lista dos impossíveis. Vocês leem a lista em voz alta? Em voz alta. Concordamos aqui na terra, ligamos aqui na terra. Estou jejuando. Aí, na hora do almoço, a gente volta do trabalho da igreja, da visita, a gente volta, a gente sempre almoça junto. Daqui a pouco, eu quero almoçar com ela. Isso é uma coisa importante, que normalmente a gente vive hoje uma sociedade, fazendo um parênteses aqui, não querendo fugir do contexto, mas onde as pessoas estão individualizando muito as coisas. Então, se duvidar, o homem tem a lista dele de oração e a mulher tem a lista dela de oração. Eles não compartem a lista um com o outro, ou não oram juntos um com o outro. Cada um ora pela sua lista e vive a sua vida. Quando ora. Quando ora. Então, uma das coisas que a gente... Eu sempre falo, né? Agora eu tenho cuidado muito de latinos aqui na igreja.
E eu sempre falo para eles, pessoal, vocês têm que, na cultura, isso é bem normal para eles, individualizarem muitas coisas. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eu falo, não, cara, você é casado, então, a partir de agora, tudo que é seu é meu e tudo que é meu é seu. Sim ou não? Aqui Então, tem eles muitos dividem os planos, eles venezuelanos, dividem os cubanos, sonhos. né? Tem muitos. É. E a cultura é A assim? ideia é ensinar para eles a dividirem os planos, dividirem, né, entre eles, né, os planos, os sonhos Compartilharem. deles. Compartilharem, exatamente. Ter essa experiência, né? verdade. Trazer isso junto, né? Para que cada um não fique na sua fechadinho no seu mundo, né? A gente se encontra às 6 da manhã, a gente acorda, a gente ora, por aqueles motivos. Meio-dia a gente se encontra. Hoje, por exemplo, eu não estou jejuando, vou almoçar com ela, mas a gente ora. Às 6 da tarde, a gente de novo, porque a gente volta para casa, toma um banho, come o lanche e volta para o culto. Ontem eu preguei no culto de libertação, terça-feira teve o culto da Clínica da Alma. Na segunda-feira, hoje, por exemplo, eu tenho um culto, tenho um encontro com a diretoria da igreja, a gente vai definir alguns passos da gestão administrativa e da governança. Então, quer dizer, todo dia, sábado eu prego para os jovens, domingo eu prego às 9, às 11, às 19 horas. Então, eu aproveito esses horários para orar com a Fabíola. E antes de dormir, então a gente dorme perto ali, de 11 da noite, meia-noite, eu oro de novo. Eu faço uma campanha de oração. E às vezes eu faço essa campanha com jejum. Então o jejum, ele é quando você faz. Mas o que eu faço com ela? Não, hoje nós temos um compromisso. Então normalmente eu uso o sábado para fazer um almoço em família, porque domingo não dá. Domingo é o dia que a gente chega na igreja cedo e vai embora à noite, não tem jeito. É um culto atrás do outro no domingo, então não tem como fazer. Então, gente, o jejum, ele tem o poder que ele tem. Você vê, tem um jejum de Josafá na Bíblia. Ele está cercado ali por exércitos. O poder e influência no mundo espiritual também, né? A Bíblia diz que Deus entrou, não foi só influência, não. Ele meteu o dedo na batalha. A Bíblia diz que Deus enviou emboscadas contra os inimigos de Israel. Eles estão jejuando, cantando, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Enquanto eles cantavam, louvavam e jejuavam, o Senhor trouxe uma resposta. Você vê o jejum de Esdras, ele vai sair com riquezas, né, para reconstruir o templo. E ele jejua para quê? Para que chegassem em paz, em segurança, não fossem atacados. Jesus, ele jejua 40 dias. Repara que Jesus, ele vai para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito, é interessante, né? Levou Jesus, que estava cheio do Espírito. A Bíblia, se você pegar Lucas capítulo 4, isso deixa claro, né? Jesus estava cheio do Espírito, ele levado pelo Espírito para o deserto. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Mas quando ele volta ao deserto, ele volta cheio do poder do Espírito. Ele vai cheio do Espírito e volta cheio do poder do Espírito. Então o jejum, ele promove na vida da pessoa uma autoridade espiritual que o inferno não resiste. Ele coloca o inferno de joelhos. Tem um jejum que a Bíblia fala, eu falei que não existe lei para jejum na Bíblia, né? Mas existe regra de como, não de quando. Certo. Mas de como. A Bíblia diz que tem um jejum que é ineficaz. Ele pega o jejum que tem poder e o jejum que não tem poder. Isaías capítulo 58 fala sobre jejum. Você quer ver? Você pode colocar aí para mim, para a gente ler? Isaías 58.
Deus, ele começa a falar com o povo sobre o jejum de aparências. Sabe aquele jejum que Jesus fala, olha, quando você jejuar, não viva de aparência. Passa um shampoo na tua cabeça. Não queira mostrar os outros. Isaías 58, por favor. 58. Não queira chamar atenção. Aqui. Clame em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão. Deus está falando que o povo está jejuando e não está funcionando, é pecado. A casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, olha só. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça e tem prazer em chegar a Deus, dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Quer dizer, o povo está sacrificando, o povo está jejuando, mas Deus não está nem dando bola e está perguntando: por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Opa! Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates. Essa versão aqui, da Bíblia Online, eles trocam socos. Você pode colocar a NVI aí? Para ver se a NVI fica melhor? Essa aqui é NVI. Aqui, NVI. Eles trocam socos. Seu jejum, olha aqui, seu jejum termina em discussão e rixa. Esse jejum não vale nada. Em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Então vou dar uma dica para você. A dica do jejum é jejue do pecado. Jejue do pecado. Não é só tirar a comida. Jejum intermitente. Né? Jejue do pecado. Não é jejum intermitente. Você vai jejuar? Primeira coisa que você tem que entender. O que santifica o jejum é você não pecar. Será esse o jejum que escolhi? Ele faz uma pergunta. Pode levantar um pouquinho? Que apenas um dia um homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Ele responde, verso 6, aqui embaixo. Ó. O jejum que desejo não é este. Para de fazer injustiça. Soltar as correntes da justiça. Desatar as cordas do jugo. E pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então tem gente que está jejuando e está maltratando a esposa, está maltratando o filho, é um péssimo chefe, é um homem mau, é cruel. Arrumando confusão em casa. Arruma confusão em tudo que é lugar. Está dizendo aqui, ó. Não é partilhar sua comida com o faminto, ele não tem misericórdia. Mas isso então, ok, uma vez que a pessoa tem vivido situações assim no meio de um jejum, depois que a pessoa vai para uma batalha, isso afeta, isso faz a diferença na vida dela? Claro que faz. Isso impacta ela diretamente na família dela, não funciona. nas emoções dela? Esse jejum que é um jejum que não tá, ele está fazendo em vão. Eu não como, mas eu dou um soco. Eu bato boca, eu falo palavrão, eu troco mensagem pornográfica no grupo de WhatsApp dos colegas, eu tô blasfemando, isso não tá, é o que Deus está falando. Tá pensando, porque Isaías 58 é o seguinte, o povo está perguntando, por que eu estou jejuando e não está funcionando? Por que eu estou buscando a Deus e Deus não está me ouvindo? Por que eu estou afligindo a minha alma e Deus não está percebendo? Aí ele fala, porque no dia do jejum, você está pensando que é cumprir um rito. Eu jejuei. Você jejuou, mas continua flertando vivendo a mesma vida com o cara que trabalha contigo, com a moça que trabalha contigo. Você continua roubando. Você continua ganancioso. É por isso que Deus não ouve. Não é partilhar a comida com o faminto. Você está jejuando, você não está percebendo a necessidade dos outros. Não é abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e se recusar a ajudar o próximo. Agora, Jesus, ele responde sobre ajudar o próximo. Tem muita gente que o próximo, acha que o próximo, não, teve um desabamento lá em Petrópolis, em Teresópolis, na região serrana, em São Paulo, houve um alagamento no Rio Grande do Sul. Caiu um viaduto. Aí eu ajudo. Não, o próximo está próximo da gente. O próximo é a gente que está do pai, mãe, irmão. Tem gente que é cruel com a própria família e quer ser crente.
Tem marido que está no púlpito pregando e em casa ele é um homem brutal. Aí ele diz assim, aí ele fala, se você consertar isso, se você entregar o jejum com a santidade, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Prontamente surgirá sua cura. Tem gente que fica doente por causa de pecado. A sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, estou jejuando, e ele responderá, gritará socorro, ele dirá, estou aqui, imediatamente. Você eliminado do meio do seu jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar. Tem um monte de crente espalhando fake news. Tem um monte de crente fazendo fofoca. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz se espontará nas trevas. Sua noite será como meio-dia. Pastor, por que eu não enxergo saída? É meia-noite. Porque não tem luz. Então, Arthur, o jejum, existe um jejum específico. A gente ainda tem tempo para falar um pouquinho? Temos. Eu vou fazer só um breve parênteses aqui. Tudo isso que a gente está falando, então, pastor, onde que a gente pode ver? Isso tudo que a gente está falando, de 15 a 17 de maio, nós vamos ter um tempo especial para ministrar no teu coração sobre guerra espiritual. Por que que o jejum e como o jejum funciona de maneira poderosa para trazer o braço de Deus, para trazer o poder de Deus para vencer sua batalha. Tudo de isso 15 a 17 de maio. Aqui em Curitiba, presencialmente, as vagas são limitadas, então corra para não ficar de fora. Como eu falei no começo do vídeo, se entrar aqui no primeiro ou no segundo link e já não tiver mais disponibilidade é porque acabou mesmo. Mas ainda tem algumas vagas, estamos ajustando algumas coisas para poder caber o maior número de pessoas. Então, corra, se inscreva, não fique de fora, venha participar, vai ser uma benção, porque tem coisa que na internet que a gente não fala lá fora, né? Perdão, tem coisa que na internet que a gente não pode falar aqui dentro, né, na internet. E a gente tem que trazer para o mundo real para a gente poder falar com você pessoalmente, ensinar pessoalmente, treinar pessoalmente. Gente, vai ser uma benção. 15 a 17 de maio, vou estar com vocês Os todos. dois Quinta, primeiros sexta, links sábado. aqui da descrição uma imersão. tem tudo. É a versão com hotel e refeição e a versão só com refeição. Só com curso, só com curso, sem refeição. Sem refeição. Quem tá quiser bom? comprar refeição no hotel, aí trata direto no hotel lá, no ambiente. Exatamente. Tá bom? Agora, eu falo sobre jejum especificamente em três livros, né? Eu falo sobre o jejum em 3 livros. Uhum. Nós temos o primeiro livro que eu falo sobre jejum, é o Estágio de Guerra Espiritual. Uhum. Aí. Esse aqui. Eu dou um capítulo todinho para ele. Eu tenho um outro que é o Intercessão em Chamas, que é a arma de guerra da oração, que eu falo sobre ele, e também no discernimento espiritual. Então são 3 livros, Estágio de Guerra, Intercessão em Chamas e Discernimento Espiritual, que eu dou um capítulo inteiro para falar sobre tipo de jejum, o jejum da guerra espiritual, e também no curso à distância. O Guerra Espiritual, Intercessão em Chamas e o Discernimento Espiritual, todos esses cursos, eu dou um tempo, eu mergulho com o pessoal lá na plataforma curso.pastor.com. Tá bom? É uma imersão mesmo. Se quiser participar, inclusive, quiser comprar o curso, né? Ele está com um desconto de 50%. Cursos avulsos, né? Avulso. Não é... Aqui a gente tem a versão R$19,90, que é a versão de plano de assinatura, né, mensal, né? Não é um contrato nem nada. Se você assistir tudo em um mês, você pode cancelar no mês que vem e ir embora. Então é como... E exatamente cancelar. Como esses streaming de hoje em dia. Tem gente que compra o plano Premium e consegue ver tudo no mês. Gente, E tem gente também que compra e acaba que não assiste, aí quer deixar vai vendo devagar. Tem gente então que demora 6 meses, tem gente que demora um ano, tem gente que fica... Cada um tem o seu ritmo. É um plano mensal. Esse site é o cursos.pastorlobo.com, é outro site diferente. Tá bom? Mas já está disponível para vocês também. Esse curso presencial não vai para lá, tá bom, pessoal? Esse curso presencial é presencial mesmo. Então venha para cá, para Curitiba. Você não pode ficar de fora. É isso aí. Bom, pastor, uma pergunta. Você falou a respeito do livro, que é um livro de jejum, né? Você tem um livro, não, você dedicou um capítulo do livro para jejum. Em 3 livros, no Estágio de Guerra, no Intercessão em Chamas e no Discernimento, cada um deles eu dediquei um capítulo. Para falar de jejum. Porque é uma arma, é uma das mais poderosas armas de guerra. O sangue da cruz, o sangue de Jesus, a unção do Espírito Santo,
o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. E a quinta arma é a oração com o jejum. É por isso que eu dedico tanto para ensinar isso. A pessoa não vence guerra sem todas as armas. Daqui a pouco já vai estar para até fazer mais um livro, né, sobre colecionando experiências com jejum e oração, né? Então, tem mais alguma coisa. O jejum, ele tem essa, quando fala de coisa, muitas experiências a gente tem com o jejum. O jejum, gente, ele deixa você tão fraco que você não quer pecar. O interessante ele do afeta jejum, o mundo espiritual. O jejum é uma ferramenta. Eu digo que o jejum, ele enfrenta qualquer ameaça demoníaca, ele destrói as fortalezas espirituais, ele concede uma autoridade espiritual. Por quê? Porque eu vou ficando fraco. A carne, ela tem um desejo de pecar. Em Gálatas capítulo 5, 19, fala sobre obras da carne. Quando você está fraco, você não quer pecar, você não tem força. Então, a carne, ela não gosta de nada espiritual. Há uma luta entre carne e espírito. Né? Chama de guerra civil. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre você vencer essa guerra. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas o que semeia no espírito colhe de vida eterna. E aí, quando você jejua, você submete os desejos da carne à vontade de Deus. Você vence. A carne não quer orar. Sabia disso? A carne nunca vai querer jejuar. Enfraquece a carne, né? Não, eu vou jejuar amanhã. Não, vou começar um jejum depois. A carne não quer jejuar. A carne não quer ir para a igreja. A carne não quer orar. A carne quer ver futebol, a carne quer ver novela, a carne quer ir no parque. É por isso que antes de ir para a batalha espiritual, então se entrega o jejum para poder fortalecer e ir para a batalha fortalecida. É isso? É que é o seguinte, você jejua. Só que na guerra espiritual, quando você vai, por exemplo, pegar casos de possessão demoníaca, eu sei que tem caso de possessão demoníaca. Você sabe que você vai enfrentar uma luta. E tem possessões que elas são muito resistentes. Falamos sobre isso num podcast passado aqui. Por que nós não conseguimos expulsar um demônio? Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Marcos 9, Mateus 17 e 21. Então, na hora mesmo da batalha, tem situações que você perde muita energia. Você fica lá, sai em nome de Jesus, o bicho não sai. Você luta, você queima, o espírito imundo, ele é muito... Ou então há muitos demônios na pessoa. Muitos demônios. Entendeu isso? Sim. Então é por isso que a Bíblia não orienta você ir para a guerra no jejum. Então, eu entrego o jejum hoje, me alimento e amanhã eu vou para a guerra. Entendeu? Isso quando o jejum é prolongado. Agora, tem aquele jejum de um dia, que esse jejum não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Então, o jejum é uma arma poderosa de libertação. Uma dúvida que as outras pessoas devem estar tendo também, pastor. A gente aqui está falando muito do jejum de comida, né? Mas no meu tempo, não sei se ainda se o pessoal ainda prega muito sobre isso, no meu tempo tinha muito a questão dos pastores de jovens, adolescentes, ensinarem a fazer jejum, aconselhar, faz jejum de televisão, de videogame, coisas que você gosta no seu dia a dia, que gera algum tipo de prazer para você no dia a dia, né? Então, aí não entra então somente jejum de comida, mas jejum de coisas também. Eu posso jejuar de não ver filme ou não ver televisão durante uma semana, durante alguns dias. Com que propósito? Tem que saber qual é o propósito. Então, peraí. Não é pecado ver televisão. Não é pecado você se divertir. Não é pecado ter prazer. Quem deu prazer pra gente foi Deus. A Bíblia diz, onde está o seu Deus? Fazendo o que lhe apraz. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. O prazer não é pecado. Deus, ele colocou na gente papilas gustativas pra gente ter prazer. Você come uma carne, você gosta da salada, que prazer. Você come macarronada, que prazer. Você sente o perfume, a fragrância, que cheiro delicioso. Foi Deus que deu isso. Deus, você ouviu um louvor, que música linda. Não é pecado. Quando alguns pastores falam sobre jejum,
de rede social, de televisão. Na verdade, ele está provocando no coração da pessoa, tirando a distração. Por que a pessoa não ora? Porque ela fica 5 horas no telefone. Uhum. Perde tempo, né? Gente, eu entrei no consultório médico essa semana, fui fazer uma consulta, era um consultório já de pessoa de idade, né? Falei, cara, só tem velhinho aqui, o único cara mais novo aqui sou eu. Todo mundo. Uma televisão ligada, uma atendente, ninguém prestando atenção na televisão, todo mundo com o celular na mão. Todo mundo com o celular na mão. Hoje o celular também, ele desenvolveu uma dependência, né? Porque o pessoal hoje, a própria rede social induz isso, né? Para que a pessoa fique lá e não quer sai de lá, não. E ficar passando mais vídeo. E mais do que isso, mais do que isso. Então, qual era a proposta do pastor quando fala assim, o jejum é da rede social? É tirar a distração. Um garoto entra num videogame desse, ele não satisfaz de jogar um jogo. O jogo não é feito para quê? Para a pessoa satisfazer. Ela quer ficar o dia inteiro, a mãe chama. Vem almoçar. Pera aí que eu tô passando de fase. Vem, não, agora eu não posso que eu vou perder tudo, eu não posso dar um pau. Dá um pause aí. Não posso. Então, existe hoje um comportamento da carne que ela não quer parar. A pessoa sai de uma churrascaria, tá entupido. Meia hora depois ela fala assim, ei, vamos comer um cachorro quente? É a falta de saciedade. Quem tem coisas, o pecado, ele nunca satisfaz. Eu tenho um livro que eu falo sobre aliança de almas, e ali eu trato a questão da pornografia. A pornografia, ela não é feita para satisfazer, ela é feita para viciar. Ela vai liberando um monte de dopamina, a pessoa fica viciada na dopamina. Viciada. Não para mais. A droga faz isso. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre, um pastor fala sobre isso, ele quer muito mais tirar a pessoa da distração e focar ela na oração e no jejum. É só isso. Mas jejum, o jejum é comida. Sempre foi. Tá bom? Sempre foi comida. Entendi. A gente está caminhando para o final agora. E antes da gente encerrar, mais uma vez aqui, os livros estão no www.institutoexo.com, tá bom? Lá tem tudo a respeito disso. A gente, como o pastor falou, tem 3 livros que falam capítulos específicos sobre isso. Estágio de Guerra, Intercessão de Chamas e o Discernimento Espiritual. Então, quem sabe em breve aí tem o lançamento de um livro sobre o jejum, né? Vamos ficar de olho. Mas a gente também está com promoção no curso online, que é para o curso... A promoção, na verdade, é para cursos avulsos. Você tem a opção de fazer a assinatura mensal. Deixa eu deixar claro aqui. Nós temos 3 modelos lá. Tem o pessoal que faz a assinatura mensal, que é R$19,90. Isso. Essa assinatura mensal, ela tem direito a tudo. Pode ver todos os cursos. Todos os cursos. Uma assinatura recorrente. Tem direito a certificado, tem a apostila digital, que a pessoa pode ler. Alguns ela pode baixar a apostila digital. Material, inclusive, tem alguns que ela baixa, inclusive todo o material em PDF, alguns deles. Tem uma modalidade do curso que a pessoa compra o combo, aí ela compra para sempre. Ela compra lá 3, 4 cursos ao mesmo tempo, fica muito mais em conta. E tem aquela que ela compra o curso para ela, vitalício. Entendeu? Então, são 3 maneiras de você comprar. Tem, não, eu quero só esse curso aqui. Ela compra só aquela lá. O curso vitalício, que são os cursos avulsos, ele está com uma promoção. 50% de desconto. 50% de desconto. Batalha Espiritual, tudo junto com letra maiúscula. É um código de desconto. Quando você for pagar, na página de pagamento, aparece ali cupom de desconto. Aí você coloca Batalha Espiritual, só que tem que ser com letra maiúscula. Tudo junto. E tudo junto. Batalha Espiritual e aí, junto. Na hora que você coloca o cupom, o valor do curso individual, ele cai para 50%. E o nosso curso presencial, de maio. De 15 a 17 de maio. 17 de maio. Não fique de fora, vai ser uma bênção e uma honra receber você aqui, sua família, seus amigos, membros da igreja. Estaremos aqui dando todo o apoio, ensinando do básico ao avançado de libertação. Como eu falei, são muitos temas, muita coisa e pouco tempo para falar aqui na live. Então, a gente espera poder receber bastante gente, poder ensinar, treinar, capacitar a gente, levantar líderes, para estarem servindo aí na sua igreja também. Então, de 15 a 17 de maio, a gente espera vocês aqui
agora em 2025. Mês que vem, né? Mês que Quase, vem. não, quase Não, mês que não. vem, né? A gente... A gente entrou, não, a gente tá em março ainda. Março ainda, é verdade. Março ainda. Não, hoje é abril. Não, hoje é março. Não, hoje ainda é março. Hoje ainda é março. É amanhã. Amanhã. Tá bom, gente. Tá bom? Gente, fica com Deus aí, fica na paz, tá bom? Continua. Segue a gente lá. Segue a gente nas Instagram. redes sociais. E tá rolando a promoção de curso também, né? No Instagram. Não é um sorteio de curso. Eu sorteei na última live. Ah, é verdade. Vamos sortear hoje de novo? Não. Você falou Então que vou ia sortear. ser... Você Não, prometeu, tá prometido. você falou que ia divulgar no Instagram, né? É. O vencedor. Eu achei que ia ser no YouTube, mas tá certo. Tá bom? Então eu vou fazer uma outra. Tá bom. Se você quiser ganhar um curso online, você pode falar como é que vai ser, tem que estar... Você tem que estar seguindo o Instituto Exos, os Pastor Lobo e o Arthur Lobo no Instagram. E comentar na última publicação lá. Pode ser qualquer das últimas. Todo dia a gente está publicando alguma coisa. Então, comenta a palavra batalha nas publicações e você vai estar concorrendo. Quanto mais você comentar, maiores são suas chances de ganhar. Então, comenta bastante. A gente vai depois pegar todos os comentários, vai botar lá no site do Google, né, que ele faz uma roleta e sorteia a pessoa. A pessoa escolhida pode ser você, então quanto mais você comentar, maior a sua chance de ganhar. Tá bom? Fica com Deus, gente. Gente, Um Deus abraço. abençoe, fiquem na paz. E esperando você aqui no próximo vídeo. Se inscreve, deixe seu like, compartilhe Deixa esse o like vídeo. aí, gente. Só Manda esse apertar vídeo- um botão. Manda esse vídeo para todo mundo aí nas redes sociais, no seu WhatsApp, na igreja, para o seu grupo, para a sua célula, vai ser uma bênção. Te espera Então, aqui em Te Curitiba. esperamos aqui. Tá bom? IBBR. Venha visitar a gente, venha visitar a nossa igreja também. Também. Né? Vem. O seminário termina no sábado, Domingo já fica pros cultos. domingo já fica para os cultos. Vem visitar a nossa igreja no domingo. Amém, Tá bom? gente. Fique na Com paz, Deus. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.